Saudações a todos os torcedores do Vasco espalhados por todo o Brasil. Hoje a gente se encontra aqui com aquele papo reto, direto do coração para falar do nosso time do Vasco da Gama. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, ainda estão digerindo o empate de ontem contra o Lanús. E vamos combinar, foi aquele empate com gosto de derrota, né? Não. O estádio estava lotado, a torcida empurrando do começo ao fim, acreditando na vitória. Mas infelizmente os velhos problemas voltaram a aparecer. O time entrou em campo com a mesma formação que enfrentou o Flamengo e mais uma vez mostrou pouca intensidade, falta de organização e quase nenhuma criatividade no ataque. Resultado? Um empate em casa contra um adversário que, com todo respeito, era pra gente ter vencido. Com esse resultado, o Vasco continua na segunda posição do grupo da Sul-Americana, atrás justamente do Lanús, que tem um saldo de gols melhor. Isso significa que se a gente quiser terminar a fase de grupos na liderança, vai precisar ir até a Argentina e ganhar deles lá. Missão difícil, sim, impossível jamais, mas vai precisar de muito mais do que vimos ontem. E o clima nos bastidores, olha, o técnico veio a público depois do jogo e tentou justificar o resultado. Segundo ele, o empate não foi um tropeço, foi aceitável. A torcida, por outro lado, não concorda nem um pouco com isso. As vaias no apito final falaram por si. A pressão em cima do presidente aumenta a cada rodada e não seria surpresa nenhuma se nos próximos dias surgirem notícias sobre uma possível troca no comando técnico. Agora, sobre o jogo, tivemos um primeiro tempo até aceitável com mais presença ofensiva, boas movimentações pelo lado direito e uma bola na trave que quase mudou o rumo da partida. Mas aí veio o segundo tempo e tudo desandou. A equipe voltou apagada, sem direção, errando passes simples e acelerando demais as jogadas. Era nítido que o time estava afobado, sem conseguir fazer a bola girar, sem trabalhar bem a posse. E aí entra um ponto importante: as substituições. O treinador colocou um atacante com mais mobilidade, mas perdeu em presença de área. Outro jogador pediu para sair com cãibras. A entrada dos reservas até trouxe nova energia, mas a estrutura tática seguiu falha. Faltou uma leitura mais clara do jogo, faltou entender que o lado esquerdo estava muito bem marcado e que era preciso abrir o campo e explorar mais as triangulações. Outro aspecto que precisa ser falado: o cansaço. Temos jogadores importantes, claramente desgastados. E sim, isso pesa. Um dos nossos principais nomes já acumula 21 jogos e vem sentindo o ritmo. Ele é fundamental, é peça-chave, mas será que não seria hora de testarmos uma formação diferente, como um 424 com mais velocidade pelos lados? A ausência de um meia armador clássico também pesa. Temos jogadores que ajudam na criação, mas nenhum deles é aquele camisa 10 raiz que comanda o meio, chama a responsabilidade e dita o ritmo. O Nuno, por exemplo, até se movimentou bem, infiltrou, tentou algumas jogadas, mas também sentiu fisicamente. Já outros atletas, como o Alex e o Ver, entraram e fizeram o possível. E há ainda o Garré, que pode ser testado mais à frente, principalmente por atuar pela ponta e ter boa leitura de jogo vindo de fora para dentro. Agora vamos falar da parte tática. O nosso jogo depende muito da troca de passes pelo meio da circulação de bola e da aproximação entre os jogadores. No segundo tempo, isso desapareceu. E quando o adversário percebeu isso, cresceu. Nosso goleiro quase não trabalhou, mas o controle da partida foi todo deles. O Lanús soube travar o jogo, amarrar o ritmo e a gente caiu nessa armadilha. Sobre as lesões, temos também um jogador importante que está fora e só deve voltar aos treinos em junho, após a pausa da competição internacional. A recuperação tem sido lenta, com altos e baixos. Há dias em que ele sente muita dor e outros em que já consegue treinar com mais intensidade. É um processo que exige paciência tanto dele quanto da comissão técnica. E agora eu jogo a bola para você, torcedor vascaíno. O que você achou desse empate? Foi um tropeço inaceitável ou um resultado que dá para engolir? O treinador deve seguir no cargo ou já passou da hora de uma mudança? O que faltou para o Vasco vencer em casa? Vamos debater nos comentários, porque aqui a voz da torcida é sempre ouvida.
E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com outros vascaínos. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer e seguir apoiando o nosso gigante da colina com críticas quando necessárias, mas sempre com amor. Agora vamos mergulhar em como o Vasco pode reagir e quais ajustes são realmente urgentes para mudar esse cenário, tanto em curto, médio quanto longo prazo. O primeiro ponto que merece atenção imediata é a transição defensiva para ofensiva. Já vimos em diversas partidas que sempre que sofremos um contra-ataque, a recomposição demora deixando corredores livres para o adversário avançar. É fundamental que os volantes melhorem a saída de bola, oferecendo opções baixas e diminuindo a dependência de lançamentos longos que muitas vezes resultam em perda de posse. Isso passa por treinos específicos de triangulações rápidas, mas deve ser incorporado já no próximo treino sem desculpas para a intensidade que o time precisa ter. Em seguida, a questão do posicionamento dos laterais merece uma revisão tática. Na partida de ontem, ficou evidente que ao subir para o apoio, os laterais deixaram espaços enormes de cada lado, principalmente no momento da transição. Para manter o equilíbrio, seria interessante testar nos próximos jogos um esquema em que um lateral avance e o outro fique mais conservador, criando um sistema de cobertura mútua. Essa mudança, apesar de simples, pode reduzir as bolas cruzadas para a área, que cá entre nós são letais quando a defesa está exposta. E convenhamos minimizar esses riscos. É imprescindível para quem almeja brigar pela liderança do grupo. No meio-campo, a carência de um organizador está cada vez mais clara. Temos jogadores com boa chegada à área, mas falta alguém que dite o ritmo, faça o passe que quebra linhas e ofereça mobilidade. Por isso não custa nada experimentar formações alternativas nos próximos treinos, como um 433 com um meio mais povoado, deixando um meia armador mais posicionado. Assim a equipe não fica refém da improvisação e ganha mais velocidade na hora de articular as jogadas. Claro que isso exige tempo de adaptação, mas é um investimento que pode render frutos logo no próximo confronto fora de casa, que será decisivo para a nossa classificação na Sul-Americana. Falando em confronto fora de casa, o ambiente na Argentina tende a ser hostil com a torcida adversária, pressionando desde o aquecimento. Para não ser surpreendido, o Vasco precisa trabalhar a disciplina tática e evitar faltas desnecessárias perto da área, pois o Lanús é perigoso nas bolas paradas. Um detalhe que passa despercebido, mas faz toda a diferença, é a cobrança de lateral rápida. Em vez de parar o jogo ganhar alguns segundos, organizando se vale a pena testar saídas velozes, pegando a defesa adversária desprevenida. Pode parecer pouco, mas em jogos equilibrados esses detalhes decidem o resultado. No aspecto físico, o calendário apertado continua sendo um vilão. Para suportar 2 partidas em 4 dias, a comissão técnica deve reforçar o protocolo de recuperação. Banho de gelo, alimentação adequada e trabalho de mobilidade são básicos, mas vale reforçar a rotina de massagens e descanso ativo. Talvez até chamar um preparador físico de fora para oferecer uma visão nova caso a comissão atual esteja sobrecarregada. Vale tudo para chegar inteiro nos minutos decisivos, pois não adianta ter esquema tático perfeito se o time não aguenta correr os 90 minutos. Quando a gente pensa em médio prazo, é inevitável falar de mercado de transferências. Posições que precisam de reforços pontuais, um armador clássico, aquele jogador que sabe achar o espaço na defesa adversária, e um lateral esquerdo de ofício, já que o nosso titular vive alternando bons e maus momentos. Será preciso desembolsar sim, mas investir em qualidade costuma dar retorno. A torcida entende que futebol é paixão, mas também sabe que é resultado. Se o clube quiser realmente evoluir, terá que sair da zona de conforto e buscar no mercado nomes que agreguem criatividade e consistência. No longo prazo, a formação de uma identidade de jogo é o grande projeto. O Vasco precisa de uma filosofia clara que passe por categorias de base e inspire o profissional. Jogar de maneira ofensiva, pressionando alto e valorizando a posse de bola, mas com equilíbrio para não ser exposto, deve ser a marca registrada. Para isso, os treinadores das categorias de base precisam estar alinhados com o profissional, trocando informações e participando de decisões de estilo de jogo. Essa integração dá resultados no futuro, formando atletas que já entendem a proposta e diminuindo a dependência de contratações caras.
Além disso, é importante investir em tecnologia. Análise de dados não é luxo, é necessidade. Já vimos clubes em todo o mundo usando estatísticas para otimizar desempenho, monitorar fadiga e até prever lesões. Por que o Vasco não adota essas ferramentas? Um bom departamento de análise pode indicar, por exemplo, quais jogadores do elenco têm melhores números em determinados sistemas de jogo, ou quando um atleta está prestes a ter queda de rendimento. Esses insights podem virar diferencial competitivo, principalmente em torneios longos como a Sul-Americana. Agora, voltando ao presente, vale reforçar que cada jogo daqui para frente será uma final. A fase de grupos vai se decidir jogo a jogo, ponto. A ponto! Por isso o foco precisa ser absoluto. Nada de lamentar resultados passados à hora, é de olhar pra frente, trabalhar duro e mostrar em campo a força do Vasco. A torcida, como sempre, será o 12º jogador, empurrando o time lá de trás. Mas a responsabilidade é de quem veste a camisa, é preciso suar sangue a cada lance. E com esse recado de urgência, encerramos esta segunda parte. Mas a conversa não para por aqui. Quero saber de você quais dessas mudanças você considera mais urgentes. A defesa precisa de ajustes táticos? Ou o problema está no meio de campo? E no ataque você confia no elenco atual? Ou acha que precisamos de reforços imediatos? Deixa seu comentário e vamos juntos debater o futuro do nosso Vasco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora! Continuar. O Vasco da Gama surpreendeu o futebol brasileiro nesta quarta-feira ao anunciar Tite como o novo técnico da equipe. A escolha pegou os torcedores e analistas de surpresa, já que o nome do ex-treinador da seleção brasileira não estava entre os mais mencionados para a vaga, gerando um impacto imediato no mercado e nas expectativas para o clube. Tite, que se consagrou como um dos treinadores mais vitoriosos da história recente do futebol brasileiro, retorna aos gramados após sua saída da seleção em 2022. Sua trajetória como técnico de clubes, que inclui passagens marcantes por Corinthians, onde conquistou títulos importantes como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes de 2000, faz dele uma figura de enorme respeito no cenário nacional e internacional. Seu trabalho com a seleção, especialmente na conquista da Copa América em 2013 e na preparação para a Copa do Mundo de 2018, elevou ainda mais sua reputação como um estrategista habilidoso e um líder respeitado. A contratação de Tite pelo Vasco é vista como um movimento ousado da diretoria, que busca reposicionar o clube no cenário nacional após anos de altos e baixos. O Vasco, que passou por uma reestruturação interna e passou a buscar novos rumos após a chegada de novos investidores, vê em Tite a capacidade de transformar o time e devolver a competitividade necessária para brigar por títulos em uma temporada cheia de desafios. Tite chega a São Januário em um momento delicado para o clube, que precisa reagir tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições internacionais. O treinador assume a responsabilidade de dar um novo rumo a uma equipe que, apesar de ter uma base sólida de jogadores, ainda busca consistência nas competições. O desafio de Tite será também lidar com a pressão do torcedor, que espera ver o time rendendo o máximo de seu potencial e brigando na parte de cima da tabela. Além disso, a chegada de Tite pode trazer uma nova abordagem tática e organizacional para o Vasco. Conhecido pelo seu estilo de jogo equilibrado e forte na defesa, mas também com uma mentalidade ofensiva que busca o controle do jogo, o técnico deverá impor um padrão de jogo que seja eficaz tanto nas competições nacionais quanto em possíveis competições internacionais que o clube venha a disputar. A contratação de Tite também abre uma série de especulações sobre o elenco. O treinador tem uma habilidade notável em tirar o máximo dos jogadores, e seu método de trabalho pode ser a chave para o crescimento de algumas peças que ainda não mostraram seu melhor futebol. Nomes como o atacante Germancano, que vive boa fase, e o meia Nenê, veterano e com experiência, podem se tornar ainda mais essenciais para o time sob a liderança de Tite. Por ora, a torcida do Vasco está eufórica com a novidade.
A contratação de um treinador de peso como Tite é uma clara sinalização de que o clube tem planos ambiciosos para o futuro e busca se reerguer em grande estilo. O Brasil, mais uma vez, se vê diante de uma mudança significativa no futebol que promete agitar o cenário do futebol nacional. O próximo passo será observar a adaptação de Tite ao novo clube e os primeiros resultados que podem definir o rumo de sua passagem por São Januário. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.